Agora, no Campo Aberto, coluna Seguros Agrícolas, por Tiago Branzan. Pois é, e hoje ele está ao vivo aqui comigo no estúdio, né? Trouxe aqui a Olívia que também está... Ela é a cinegrafista, está fazendo toda a cobertura jornalística da participação do pai aqui na CBN hoje. Bom, mas o Tiago, ele sempre nos traz informações muito relevantes para o setor, né? A gente está acostumado a conversar com ele sobre seguros agrícolas, né? Seguros rurais e todas as suas peculiaridades, e também falar sobre sucessão familiar, sucessão patrimonial, porque é uma coisa muito complexa e se você fizer errado, você não está arrumando uma solução. Parece uma solução momentânea, mas será um baita de um problema no futuro. Bom dia, Tiago, tudo bem? Bom dia, Cláudio, bom dia, Carlão. Senhores ouvintes, bom dia. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade, né? E hoje marcamos aqui a última participação, né? Pois é, e eu vou explicar já para o nosso ouvinte. Não só do ano, né? Mas eu agradeço desde já pela oportunidade. Todos os sábados a gente vem agradecendo, né? Essa casa que me acolheu, não só às terças e depois aos sábados também, e dando essa oportunidade de levar um pouquinho daquilo que a gente estuda, aquilo que a gente carregou na bagagem ao longo da trajetória, né, profissional, da trajetória de vida ética, também, né, com bastante ética, compliance, sempre pautado com isso, né? 2 diplomas de compliance tem que seguir, né? Tem que seguir dar exemplo, né? Exatamente, não pode fugir à regra. E falando em compliance, essa nota anterior que foi dada, né, vai de encontro, na verdade, às normas de compliance, pois né? Infelizmente a gente tem que conviver com essas aberrações, vamos dizer assim, né? Pois é. Mas enfim, hoje com muita felicidade trago minha filha aqui para gerar nela essa paixão pelo rádio que todos aqui nesse estúdio têm e todos que estão ouvindo também, desde muito pequeno. Ficava junto com meu pai com um radinho de pilha ouvindo, sentado que saudade na frente, dessa época, né, Thiago? Na frente de casa à noite, né? E aquilo era muito bom. Quando eu descobri que o rádio faixa curta pegava emissoras de outro país, eu fiquei mais maravilhado ainda, né? Então eu ficava tentando entender o que o pessoal falava. E hoje tem essa oportunidade. Hoje, fazendo um apanhado geral naquilo que a gente vem tratando aí, não só aos sábados, como também às terças-feiras, né? Fazer a conexão do seguro, do planejamento, né? Um pouco do mercado, da ética também, né? Puxando esse gancho. E da entrevista do Gerim, né? Sobre o projeto 15.042, que foi aprovado no dia 11 e publicado no dia 12. Exato, né? Isso aí como ele mesmo disse, né? É uma inovação, é um fator benéfico muito grande para o setor. E a gente já vinha falando aqui sobre tokenização, que é a moeda digital, né? E os créditos de carbono, eles caminham também para uma espécie de tokenização. Vocês podem lembrar que na entrevista dele, ele falou que o crédito vai girar como se fosse uma moeda. Isso é o token, né? Essa é a moeda token. Você cria créditos para trocar com insumos, para trocar com maquinário. Fazer a economia girar de alguma forma. Fazer a economia girar. E faltava mesmo essa desburocratização da questão do crédito de carbono, né? E isso tem tido sendo bem visto aí pelo setor. E por que isso aí faz conexão também com o planejamento patrimonial? Porque é uma forma das famílias agricultoras vislumbrarem um futuro mais digital da parte de investimentos, né? Então, o crédito de carbono em si, ele é um ativo, né? Ele é um ativo de mercado, hoje é considerado um ativo de mercado. Por que não diversificar uma carteira de investimento com crédito de carbono? Pois é. Não só com os que a gente está acostumado, né? O crédito de carbono vem com uma inovação, os FIIs, né? Os FIAGROS, né? Que são os fundos de investimento agrícolas, né?
as fazendas que são fracionadas e a pessoa que mora lá no centro de São Paulo, que nunca pisou num pasto, ele compra lá uma fração dessa fazenda, né? E a família que dispôs disso está capitalizando também, né? Eu esses dias eu vi uma expressão muito interessante, né? Às vezes a sua atividade ela polui de alguma forma, né? E não que você quer poluir, mas ainda não há uma tecnologia que permita ser mais politicamente correta naquilo que a gente está falando, que é na sustentabilidade. Uhum. E essa é uma grande alternativa dessa empresa, desse setor, dessa atividade, de compensar, digamos assim, aquilo que ela coloca no meio ambiente, né? Exato. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade. E com esse projeto, isso facilita ainda mais, justamente pela não ser tão burocrático. Sim, e tudo isso, né, linkando aí com o tema de planejamento, a gente permeando tudo isso aí tem a governança, né? Uhum. A governança que é super importante. Que quando a gente inicia, né, a organização patrimonial, a gente já implementa, ou pelo menos demonstra e tenta implementar regras de governança para aquela família, e essas regras às vezes até passam para a empresa, para o negócio da família, porque elas precisam ficar conectadas, né? Uhum. Para tudo girar no mesmo, tocar no mesmo tom. Uhum. E dentro de investimentos a gente precisa ter a governança, uhum, que vai fazer a base, o esteio disso tudo, né? Uhum. Também aí caminhando, porque a gente já falou sobre todos os tipos de seguros que guarnecem o meio rural, né? Os seguros de lavoura, né, contra os riscos climáticos, contra os incêndios, né, uhum, os riscos nomeados, incêndios, geada, uhum, granizo, né, uhum, o famoso porteira fechada, que é aquele que guarnece, protege toda a propriedade e até as mercadorias ali que foi máquinas, equipamentos, tudo que tiver da porteira para dentro. Máquinas e equipamentos uma coisa à parte. É uma coisa à parte, tá, né? Mas os equipamentos estacionários, instalações também, por exemplo. A gente sabe o preço de uma curralama, de um galpão. Um curral. Aí quando a gente passa para silos, graneleiros, aí já é um outro risco, né? Uhum. Mas os equipamentos estacionários, dentro dessa modalidade, entre aspas, porteira fechada, eles estão ali, sim, cobertos por esse seguro. Uhum. Aí a gente passa pelas benfeitorias, né? Pelos maquinários, que são seguros específicos para isso, né? E os seguros para os armazéns, para grandes armazéns. Uhum. Tudo isso o mercado tem disposto aí para atender o produtor rural. Por isso que eu digo que seguro é uma coisa extremamente séria. E quando você vai fazer um seguro, você precisa realmente de uma pessoa especialista naquilo, porque, veja bem, quando fala de porteira fechada, quando a gente não tem conhecimento de fatos, você imagina que tudo que está ali dentro da sua propriedade, quando você faz o seguro, está incluso. E não é bem assim, né? Cada um tem sua característica, isso, o seu tipo, sua especificidade. Enfim, é muito bom ter tudo isso às claras. São as modalidades. Muita gente pergunta, quando a gente fala sobre seguro para rebanho, uhum, né, a pecuária extensiva, até o confinamento, para matrizes, né, tanto de equinos, bovinos, até suínos a gente consegue implementar, mas todo mundo pergunta sobre a cobertura de furto e roubo. Uhum. E no seguro específico para animais não existe essa cobertura. No entanto, esse porteira fechada, ele tem uma cobertura de furto e roubo para animais, para o rebanho. Só que não fiquem tão animados assim. Mas existe. Mas existe. Como que funciona? Por percentual. Por exemplo, fazendo uma alusão para o seguro da sua casa. Quando a gente vê as coberturas, né? Quebra de vidros, risco hidráulico, danos hidráulicos, danos elétricos, tem um percentual ali da cobertura total. Uhum. Então, se a gente estabelece ali um limite máximo de indenização de 1 milhão,
por exemplo, da casa, então os danos elétricos vai ser 5%, 10%. No caso do furto e roubo para animais do porteira fechada é a mesma coisa. Se a gente estabelece um LMI de 10 milhões ali para a fazenda, 10% daquele limite máximo de indenização vai ser destinado para furto e roubo de animais. Entendi. Agora, uma curiosidade que eu tenho, infelizmente, a gente já assistiu isso, é muito comum em épocas de problema de climas de chuva, trovoada, raio, a morte de animais por raio, né? Então, tá os animais ali próximo a uma cerca, cai um raio, mata lá 20, 30. É possível fazer cobertura contra esse tipo de perda? Sim, é um dos danos, a morte, né? A morte sobre qualquer causa. E a morte por raio, ela é coberta sim. A morte quando o frio, por exemplo, ainda não tem essa cobertura. A gente vê aí no nosso inverno aqueles dias com frio mais extremo, principalmente nas regiões que não estão acostumadas com essa intempérie, né? Várias cabeças que vão a óbito ali, né? Em razão do frio. E o seguro ele não cobre. Ele não tem essa cobertura. No entanto, o raio tem. Gozado, não sei se vocês já viram. Carlos, você lembra de uma época que fez um frio absolutamente extremo, fora da casinha? Inclusive no Pantanal, a alternativa que eles encontraram para proteger o rebanho era nos pastos fazer fogueiras, né? E manter aquele pro próximo ao gado em vários lugares, né? Claro, com toda a segurança. Por quê? Porque morreu muito os animais de frio. A gente não imagina isso, né? A gente imagina que um gado... Claro, é um gado que não está preparado por um frio extremo, mas acontece, né? Agora, vou trazer falando nisso, eu vou trazer uma curiosidade aqui e eu vou ficar devendo aos ouvintes uma solução. Existe o seguro paramétrico, né? Que é aquele seguro que você já comentou aqui. É um seguro bastante veiculado, novo, né? Poucas seguradoras trabalham com ele no Brasil e menos corretores ainda trabalham com ele no Brasil. Então, é um assunto bastante interessante. Como ele funciona? Ele funciona vendo os riscos climáticos, né? Ele não cobre o dano físico, vamos falar de lavoura, a lavoura, né? Mas sim aquilo que acontece no externo, né? No clima, no tempo. No caso da lavoura, excesso, falta de chuva, e você compra uma franquia, e se não chover ou chover mais do que aquela franquia, você é indenizado. Falando sobre rebanho, sobre frio, sobre morte, eu acredito que exista sim a possibilidade da seguradora criar uma cobertura com o seguinte propósito. Quando a temperatura atingir abaixar um certo ponto capaz de acometer o rebanho de morte, a indenização. Usando como princípio os percentuais de chuva. Exatamente. Né? Vou usar o percentual de temperatura. O percentual de temperatura. Então pode ser que a 1 grau o rebanho venha a morrer. Então, se dentro daquele período ocorrendo a temperatura, o produtor vai receber a indenização. Há sim essa possibilidade. E eu tenho certeza, porque fizemos um estudo há 2 anos, mais ou menos, por um grupo de piscicultores. E realmente... Temperatura da água afeta. Temperatura da água. Temperatura da água. Infelizmente, o satélite não consegue fazer essa captação da água, mas só do exterior, só da atmosfera. E aí não coube essa cobertura para eles, mas ficaram de debruçar sobre o assunto. No caso do rebanho, eu acredito ser possível sim. Vou pesquisar e trago para os ouvintes essa solução. Bastante interessante até. Eu acho que interessante. Vou te dar uma sugestão aqui. Claro que a gente, quando fala disso, a gente está falando de compliance, a gente está falando de honestidade. Sim. Né? Se você tiver lá, da mesma forma que a gente tem hoje, balanças que estão no pasto, que o animal passa lá, se pesa e joga aquela informação
pela internet para um sistema e, e você coleta esses dados, você poderia ter, né, um aparelho que mede inclusive a temperatura da água ligada a um sistema, como se fosse, por ser os sensores, né, de temperatura na água ligado na internet. Claro, é tudo aferido pelo Inmetro, enfim, uma coisa assim. O que eu estou falando aqui, eu entendo, isso aí já vem sendo bastante discutido. O que acontece é o seguinte, a seguradora que dispõe o seguro paramétrico, ela, como qualquer outra seguradora, conta com resseguradores internacionais. Sim. E o propósito desse produto de seguros é não ter interferência humana. Entendi. Nada. Então, todos os dados ali captados são 100% feitos por satélite. Entendi. Não há nada de interferência. Precisamos descobrir uma tecnologia, então, para fazer essa... Na verdade, as tecnologias existem. O que precisa ser feito é fazer com que as seguradoras aceitem essas aferições. Entendi. Por parte do produtor ou por parte de um sistema. Mas isso já é um bom caminho, já é um bom sinal, claro, né? Com certeza. Falta apenas ajustar isso, né? Isso. Mas é interessante, viu, Thiago? Uma saída legal. São produtos inovadores que o mercado traz, que num primeiro momento gera uma desconfiança, né? Mas é passível de projetos pilotos para testar esses produtos. E assim, se está sendo comercializado é porque passou pelo crivo da SUSEP. E a SUSEP não vai colocar nada que não seja legal e que não faça sentido, né? Então, o seguro já é estigmatizado por essas soluções mirabolantes que nunca dá certo, né? Então, mas tem que confiar. Trazendo um caso que me aconteceu anteontem, falando de informação sobre seguro, né, sobre a forma de contratar, um produtor da região de Franca entrou em contato procurando seguro para soja safra, agora. E não tem, a comercialização finalizou, já tem mais de 30 dias, né, do produto multirisco. Que tem a janela, né? Isso. Também. E ele não gostou da informação que eu passei para ele e contra-argumentou. Mas a seguradora não segue o ZARC, né, o zoneamento agrícola de risco climático? Eu falei, segue. Só que segue o plantio, não a comercialização. Aí fui explicar para ele e no final da história ele agradeceu pela atenção. Então, o seguro agrícola ele não é difundido. O seguro agrícola ele é um dos que precisam ter mais atenção na contratação, mais cuidado nas informações, e não acontece. Agora, você já imaginou se ele não tivesse procurado uma pessoa que tivesse essa informação e de repente oferecesse a ele um produto que não iria funcionar? Acontece. Né? Então, por isso a segurança, por isso a importância da gente lidar com quem realmente entende, é um especialista naquela área. Quando você tem algum problema, busque um especialista e não um generalista. Exatamente. Né? É muito importante para a sua própria segurança. Não é porque a gente está falando de seguros aqui que a gente está sendo enfático nisso, não. Mas também. Mas pode ser um médico, pode ser um advogado, pode ser um engenheiro. Procure uma pessoa... Não adianta você buscar um engenheiro para fazer uma obra que ele não é especialista naquela obra. Ele é um engenheiro de estrada. Faz, né? Aí você quer fazer um prédio, ele vai ter que buscar informação. Na prática ele sabe, na teoria é diferente. Exato. Tiago, a gente está praticamente terminando aqui. Eu só queria, assim... agradecer mesmo a sua participação, sua parceria, porque eu tenho um recado para a turma aí. Eu sou muito agradecido, não só pela CBN, mas por você. É um fato que a gente não pode deixar de trazer, que nesses meses eu fiz um amigo, né? Esse é o mais importante. E ao longo do ano eu fiz vários amigos aqui no estúdio, né? Amigos, amigas e tudo mais. E hoje eu digo... nem pedir permissão para vocês, que eu faço parte da CBN Grandes Lagos. Exatamente, né? Você é o membro... Componho aqui
a rádio, né? Uhum. E eu fico muito orgulhoso disso, é um selo que me cobra muita responsabilidade e eu tenho certeza que a gente consegue trazer aqui e chancelar e honrar, essa é a palavra, essas oportunidades que nos foram dadas. E para você, muito obrigado por tudo. Pode dar o seu recado agora. Tá bom, mas só que é importante. Só uma coisa, não tem seguro contra a âncora do agronegócio? Pois é. Vixe. Deixa eu dizer o seguinte, bom, gente, hoje eu estou encerrando a minha participação na CBN. Na verdade, a minha última participação será na segunda-feira, na coluna, ao vivo, que eu já prometi para a Carol. Mas aqui eu quero dizer o seguinte, vou seguir minha vida com o agronegócio, tenho um portal, estou na internet, nas redes sociais, mas eu quero fazer um agradecimento aqui muito grande à família Pascovitch, ao Grupo Moraes de Comunicação, né, por permitir que a gente, durante todo esse tempo, trouxesse aqui as informações relacionadas a esse setor tão importante de nossa economia. Quero agradecer a cada um dos ouvintes, a cada um dos membros da família CBN, que ao longo desse período caminhou comigo, né? Não é porque a partir de agora não farei mais parte da CBN que a gente estará em solos diferentes, não. A amizade persiste, a amizade segue e eu quero desejar a todos vocês assim, uma gratidão muito grande. Muito obrigado por permitir com que eu caminhasse junto de vocês. E lembrando que o Thiago, ele seguirá comigo, né, na internet, no portal, no canal do YouTube e também em nosso site, levando essas informações tão relevantes para o produtor e para também os empresários de uma forma geral, porque ele não fala apenas de seguro, ele fala também de sucessão, a sucessão familiar, sucessão empresarial, né? A sucessão é extremamente importante ser planejada e não vai lá apenas, vamos abrir um CNPJ. Não é bem assim. Então, por isso, Thiago, eu agradeço você continuar comigo nessa parceria. Agradeço o Carlos Albertini, que a gente está aí caminhando junto basicamente há 10, 11 anos. E a gente segue, né? Carlos Albertini na CBN e Cláudio Corrêa no Jornal Campo Aberto. Não vou me dedicar muito mais agora ao meu projeto, que é muito importante para mim. Então, gente, muito obrigado e fiquem com Deus! Coluna Seguros Agrícolas, por Tiago Branzan.